Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Acaba de chegar uma notícia bombástica lá dos Estados Unidos. Você precisa assistir esse vídeo até o final para não ficar desinformado. Vamos aqui deixar os créditos para a revista Oeste da plataforma YouTube. Você que estão chegando agora, já se inscreve no nosso canal, já ativa o sininho para não perder a notificação, para não perder o nosso conteúdo. Todos os dias tem vídeos novos daqui para vocês. Já deixa seu like, ajuda nós demais aqui na plataforma, ajuda nós demais no nosso conteúdo. Também deixa seu comentário de que cidade você é, o que está achando do nosso vídeo, porque todos os comentários eu vejo, eu comento lá e deixo coraçãozinho também. E sem mais enrolação, vamos para o vídeo, vamos para o conteúdo, porque o Brasil parou tudo para assistir isso aqui. E sem mais enrolação, vamos para o conteúdo. E as tarifas de 50% impostas pelos Estados Unidos ao Brasil podem ser negociadas, segundo a porta-voz do Departamento de Estado americano, depois do breve encontro entre os presidentes Donald Trump e Lula na Assembleia Geral da ONU em Nova York. Trump deixou claro que usa as tarifas como ferramenta para defender os interesses americanos. As tarifas, formadas por uma taxa geral de 10% mais um adicional de 40%, estão em vigor desde agosto e abrem espaço para novas negociações. O relatório do representante de comércio já colocava o Brasil entre os países com barreiras altas e o julgamento de Jair Bolsonaro pela suposta trama do golpe foi usado pelo governo americano para justificar a decisão das tarifas. Na mesma ocasião, Trump afirmou na ONU que o Brasil está indo mal e só vai melhorar com a cooperação direta com os Estados Unidos. A secretária de imprensa, Karoline Leavitt, reforçou a declaração, publicando em rede social o alerta de que o Brasil pode falhar sem a parceria americana. Bom, Ana, isso é o que estamos comentando. Fechamos o bloco falando aí sobre o discurso de Donald Trump ontem na Assembleia Geral da ONU, esse aceno que Trump fez ao presidente Lula, que tem muito a ver aí com o interesse pragmático dos Estados Unidos em negociar essa questão das tarifas, como Donald Trump fez e faz com todo o mundo. Agora não dá mais para Lula dizer que Trump não quer conversar com ele. Então, Paula, ontem nós mostramos, né, esse tweet da Caroline Leavitt aqui dizendo, repostando uma matéria que diz exatamente isso, que o Brasil não conseguirá prosperar sem os Estados Unidos. É um recado também para a China, porque os Estados Unidos, é claro que eles estão preocupados com o avanço da China dentro do Brasil e essa complacência do governo brasileiro em simplesmente dizer não, que os chineses entrem e façam o que eles bem entenderem aqui no Brasil. Há essa preocupação também, porque a China não traz todo o progresso que uma relação comercial e também de amizade entre brasileiros e americanos traz, porque nós estamos falando de, além de todos os commodities, de todos os investimentos também do setor americano no Brasil, nós estamos falando de pilares sagrados, né, de liberdade de expressão. A China não gosta de liberdade de expressão, tanto que a Janja foi pedir para Xi Jinping para censurar o TikTok no Brasil, para ajudar a Janja, ajudar o governo brasileiro a censurar as redes sociais no Brasil. Então, a questão do Brasil em relação aos Estados Unidos sobre acordos em relação às tarifas, nós temos que voltar àquela carta de Donald Trump de 9 de julho. Não vai ficar apenas nas tarifas. Algumas coisas vão ter que ser, pelo menos, colocadas na mesa para discussão. E aí a questão é aquilo que eu comentei no meu comentário anterior. O Lula estará disposto a enfrentar essas verdades incômodas, a enfrentar tudo aquilo que os americanos acham e têm certeza em relação ao Brasil, com provas e mais provas? O Lula vai estar disposto a falar da Magnitsky,
da caneta autoritária de Alexandre de Moraes, censurando cidadãos americanos em solo americano, da perseguição ao presidente Jair Bolsonaro, que o próprio Donald Trump chama de caça às bruxas, como aconteceu aqui com ele. Então, se o setor no Brasil, o setor que está preocupado em diminuir essas tarifas, quer algum avanço, esse setor vai ter que chegar até o presidente Lula e dizer: o senhor vai ter que ouvir algumas verdades incômodas se quiser, de fato, ajudar o Brasil a diminuir essas tarifas. A questão, Paula, é que o Lula não está interessado em ajudar o Brasil. Essa é a grande questão. Por ele deixa essas tarifas continuarem altíssimas para usar isso tudo no palanque político do ano que vem na corrida presidencial. E a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro entrou com um pedido no Supremo Tribunal Federal para revogar a prisão domiciliar e as restrições ao uso de redes sociais. Segundo os advogados, as medidas não se justificam, já que Jair Bolsonaro não foi incluído na denúncia da Procuradoria-Geral da República, que tem como alvos o filho dele, o deputado Eduardo Bolsonaro, e também o jornalista Paulo Figueiredo. A prisão domiciliar foi decretada em 4 de agosto pelo ministro Alexandre de Moraes, depois do descumprimento de restrições impostas no mês de julho. Na época, a Corte considerou que havia risco de interferência no processo e risco de fuga. Agora, cabe ao Supremo decidir se mantém ou se revoga as medidas contra o ex-presidente. Silvio, nós até antecipamos isso no início da semana, nós recebemos o André Marcília e ele tocou nesse ponto. Quando o PGR Paulo Gonet apresenta a denúncia contra o jornalista Paulo Figueiredo e também contra o deputado Eduardo Bolsonaro e opta por excluir Jair Bolsonaro, automaticamente a prisão domiciliar, a gente precisa lembrar que Bolsonaro está em prisão domiciliar, não é pela condenação dos 27 anos de prisão pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. É justamente sobre esse inquérito que foi aberto, que incluiu o Bolsonaro, o filho, e também Paulo Figueiredo. Ou seja, automaticamente ele deveria estar em liberdade se estivéssemos aí numa democracia, num devido processo legal, num Estado de Direito normal, vamos dizer assim. São todas coisas óbvias, né, Paula? É uma pena que nós não estamos vivendo diante de um momento, até não só no aspecto jurídico, mas no aspecto político, entre outras coisas, normal no Brasil. Não há nenhuma normalidade institucional no país. O presidente Jair Bolsonaro, vamos lembrar que a primeira provocação feita à própria Procuradoria-Geral da República é do PT, é do Lindbergh Farias, argumentando que havia risco de fuga do presidente Jair Bolsonaro, como se ele pudesse sair do Brasil. Se o presidente Jair Bolsonaro quisesse ter saído do Brasil, ele teria saído em outros momentos, aliás, não teria nem voltado da viagem que fez aos Estados Unidos depois da eleição, quando entregou o seu mandato, quando concluiu o seu período de mandato. Mas aí, a partir dali, você vê uma escalada com a tornozeleira eletrônica, com a prisão domiciliar. E nesse caso específico que é tratado no enunciado, o presidente Jair Bolsonaro foi excluído pela Procuradoria-Geral da República. Claro que isso vai passar pelas mãos do ministro Alexandre de Moraes, porque não há problema nenhum. O PGR diz, mais uma vez, o óbvio, que não há problema nenhum em enviar dinheiro para um filho que está no exterior. Ou seja, ele teve de ser provocado, teve de ter prazo regimental a cumprir para concluir algo que qualquer pessoa, qualquer cidadão, não é preciso ser bacharel em direito, para entender que um pai pode mandar dinheiro para um filho no exterior. Ponto, acabou aí, né? Então, eu acho que é tudo um grande absurdo, mas o presidente Jair Bolsonaro vive diante de uma pressão, de uma tortura por parte de Alexandre de Moraes, que tem, já deixou isso muito claro, uma finalidade. Ele quer tentar colocar o presidente Bolsonaro, mesmo com todas as condições difíceis de saúde que enfrenta há anos, na papuda. Pois é, Piotr, e vale lembrar que esse pedido de revogação da domiciliar vai cair na mesa do ministro Alexandre de Moraes. Tudo ele, né? Tudo ele, só com ele e para mais ninguém. E é um juiz que tem, no caso, em todos esses casos, tem toda a suspeição que se poderia esperar. Ou que não poderia acontecer, mas enfim, está lá. Os advogados foram exatamente no que prevê a lei. Não tem denúncia, não está incluído na denúncia,
pelo órgão que acusa, não tem por que manter preso. O problema é que a prisão em si já é um absurdo e foi, para usar uma expressão do direito, tá, teratológica, ou seja, é uma coisa criada para tentar simplesmente perseguir judicialmente o ex-presidente. E agora vai haver o quê? Vai haver um aditamento do parecer do Procurador-Geral da República? Não existe aditamento. Vão inventar alguma outra coisa? O ministro Alexandre de Moraes vai sentar em cima disso aí e decidir daqui a 3 meses? Vai esperar a decisão transitar toda ali dentro do Supremo Tribunal Federal, da prisão de 27 anos da tal trama golpista? O fato é que nós temos o seguinte, você usa a lei para combater não a acusação, você usa a lei para combater uma ilegalidade, mas uma ilegalidade que é reafirmada. Então, os advogados fazem o que podem. E eu vou dizer uma coisa, os advogados estão dentro do que é possível. O problema é que a lei não está, digamos, na moda no Brasil. A lei é um detalhe. O Supremo interpreta da forma que quiser. Só que se não soltar o Bolsonaro nesse momento, com todas as evidências, porque está claro para todo mundo, isso vai pesar mais uma vez. O aceno de Donald Trump vai mudar de humor rapidamente. E não vai ser novidades, por acaso, o Departamento de Estado divulgar mais um tweet, ou seja, mais um post no X, dizendo o Brasil está afrontando a sua própria lei, o Brasil está abusando, está perseguindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Está num estado de exceção. Estado de exceção, claro. Isso não é democracia nem aqui, nem na China. Na China não tem democracia. Diga, Augusto. O Brasil está colecionando casos que os países em que a justiça funciona, acabam virando um roteiro de filmes angustiantes, né? Eu continuo pensando todo dia no caso do Felipe Martins e me perguntando o que mais ele precisa fazer para sair das restrições que configuram uma meia liberdade ou meia prisão. Com essa sórdida tornozeleira eletrônica inventada pelo Alexandre de Moraes. Ele já provou, quando o ônus da prova cabe ao acusador, como sabe qualquer porteiro, com todo respeito aos porteiros de faculdade de direito, eles sabem. Essa é uma das regras em que você aprende. Nenhum candidato a um vestibular numa faculdade decente erra essa prova, erra a resposta a essa pergunta se por acaso ela entrar no teste. A quem cabe a prova? A quem acusa ou a quem se defende? Todo mundo sabe. O Alexandre de Moraes se estende nos primeiros livros sobre direito constitucional longamente sobre isso e tal. Agora, olha, o Felipe Martins foi preso arbitrariamente, ilegalmente. Foi acusado de uma coisa que não fez. A acusação se baseou num dedo duro fantasiado de jornalista chamado Guilherme Amado. Eles, com o Felipe preso, o Felipe provou com notas fiscais, com documentos, que ele não fez a viagem aos Estados Unidos pela qual ele foi preso. Continua na cadeia. Aí eles inventam outro processo e tentam associar as investigações ao Felipe Martins, porque é um dos perseguidos, né, pela paranoia enlouquecida do Alexandre de Moraes, os perseguidos preferidos. Eles tentam, e aí? É mais um dia na vida dele, amanhã será outro, e depois outro. Ele vai perdendo festas, reuniões, conversas com amigos, a vida vai passando. Quem é que pode fazer isso e por quê? Só o ministro Alexandre de Moraes, por maldade, por perversidade e pela certeza de que ele não vai pagar por isso. Está enganado. E a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro voltou a se posicionar depois da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro.
Em entrevista ao jornal britânico Telegraph, ela disse que vai defender os conservadores brasileiros como uma leoa. A publicação apresenta Michele como possível sucessora política do marido e uma das principais vozes da direita do Brasil. Ela atribuiu à esquerda uma armação para a condenação de Bolsonaro, que, segundo ela, foi uma farsa judicial. Michele também falou sobre a situação pessoal do marido, que recentemente descobriu lesões cancerígenas na pele. Segundo Michele, a prioridade no momento é cuidar da família, mas não descartou se candidatar caso seja a vontade de Deus. Ana, a gente traz aqui esse posicionamento da Michele Bolsonaro, mulher de Jair Bolsonaro, e a gente tem acompanhado na imprensa até bastante cansativo nessa discussão sobre quem pode ser o sucessor de Jair Bolsonaro, e tudo isso porque ele está preso ilegalmente agora, a gente inclusive comentava isso, essa situação, está calado pelo Supremo Tribunal Federal, porque está impedido de falar por ordem do ministro Alexandre de Moraes, e também porque está inelegível. E aí surgem sempre candidatos, enfim, fica esse ruído, né, na política que é muito ruim para o Brasil, né, para a sociedade. E essa insistência toda também, não é, Paula? O Brasil, nós vivemos hoje numa bomba relógio de ansiedade. Ansiedade em relação à próxima ação inconstitucional, ilegal e imoral do Alexandre de Moraes, ansiedade em relação ao Congresso, de joelhos para o Supremo e que não coloca em ação suas prerrogativas constitucionais, principalmente o que mais precisamos hoje, que é a ferramenta de freios e contrapesos. É uma bomba relógio em relação a quem será o nome para 2026, já que o Lula, que foi condenado em 3 instâncias, com provas sobradas, como disse um dos desembargadores do TRF4, ele foi solto, ele teve, né, a ficha toda ali de uma certa forma escondida, não vou dizer que ela foi apagada, porque ele não foi inocentado, ele é um descondenado pelo Supremo Tribunal Federal, que achou que, não, o CEP começou errado, então agora a gente vai jogar tudo debaixo do tapete e ele pode ser presidente. Então, é uma eterna bomba relógio Brasil, e a direita no Brasil está vivendo também essa ansiedade de quem será o nome para 2026, o que eu acho, Paula, uma discussão inútil, uma discussão estéril, porque o presidente Bolsonaro não pode falar, o presidente Bolsonaro não pode dar entrevistas, o presidente Bolsonaro não pode sequer se reunir com as pessoas, discutir o futuro do Brasil. Então, essa ansiedade o brasileiro vai ter que aprender a controlar, porque muita gente fala na Michele, no Tarcísio, em outros nomes, e a grande verdade é que o nome ou será o presidente Bolsonaro numa manobra que hoje, dia 24 de setembro, não há possibilidade dele se tornar elegível, ou o presidente Bolsonaro vai apontar aquele nome que ele acha que pode ser o sucessor do nome dele nas urnas. Mas tudo isso, Paula, o Brasil, diante desse regime totalitário do Alexandre de Moraes e do Supremo e da primeira turma, às vezes a gente vive 10 anos em 10 dias. Então é uma ansiedade que a gente vai ter que aprender a conviver, infelizmente. Pessoal, vamos para mais uma nova notícia. Tivemos química. Trump surpreende ao dizer que abraçou Lula e ambos querem se reencontrar. Na ONU, o presidente dos Estados Unidos adotou tom amigável e anunciou que teve se encontrar com o petista na próxima semana. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira que teve uma química excelente com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante um breve encontro nos bastidores da 8ª Assembleia Central das Nações Unidas, em Nova York. Não estivemos muito tempo para falar aqui, por o tipo 20 segundos, mas conversamos e concordamos em conversar na próxima semana. Ele pareceu um homem muito agradável,
Eu gosto dele, ele gosta de mim. Eu gosto de fazer negócio com pessoas de quem gosto, disse Trump em seu discurso, logo após Lula ter ocupado a tribunal da ONU. O presidente norte-americano também anunciou que abraçou Lula nos bastidores do evento e reforçou que um encontro entre os dois será articulado para os próximos dias. Tive ali uma química excelente e isso foi um bom sinal, acrescentou Trump. As declarações se dão em meio a um momento de tensão diplomática crescendo entre dois países. Nos últimos dias, o governo dos Estados Unidos anunciou uma série de sanções contra autoridades brasileiras, incluindo familiares de ministro do Supremo Tribunal Federal, contraparte, medidas previstas na Lei Global Magnitsky. Apesar do tom amistoso adotado por Trump em relação a Lula, o discurso do presidente brasileiro na ONU incluiu críticas indiretas às ações do governo norte-americano, sobretudo o que diz a respeito às medidas unilaterais aplicadas contra o Brasil no campo econômico e judiciário. Pessoal, muito obrigado por ter chegado aqui até o final. Você gostou do nosso conteúdo? Já deixe seu like, já deixe seu comentário, o que achou do conteúdo, porque todos os comentários eu comento, deixa o like e muito obrigado por chegar até aqui. Até o próximo conteúdo.